Salve, 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 galera da geral. Eu vou pedir para você fazer uma tabelinha, um golaço aqui comigo, ó. Vai lá, mete o like, faz um golaço aí com a gente. Se inscreva em nosso canal e adicione o sininho. Assim poderemos contar cada vez mais a história do verdadeiro futebol brasileiro e dos nossos craques, é lógico. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Estamos aqui na Rodovia do Açúcar, aqui, ó, bem movimentada, para Sorocaba, fazer uma matéria muito especial com a lenda do futebol brasileiro, né? O Paraná, ponta esquerda do São Paulo Futebol Clube, da década de 60, 70, jogou só com craque Pedro Rocha, Forlan, Teto, Toninho Guerreiro, Sérgio Goleiro, enfim, uma lenda do futebol brasileiro. Eu queria pedir a você para dar um like bem legal lá, vai lá e reforça, assim nosso trabalho chega em mais torcedores como nós que amam futebol. Acione o sininho, que é importante pra gente e para você receber sempre uma matéria nova aí. E não se esqueça, inscreva-se, tá legal? Então é isso, bora lá conversar com o Paraná. Esse é o Paraná. E a turma nossa aqui, Mita, aquele irmão ali, Edson, o Cacauzinho, nossa equipe. Essa equipe tá foda, hein, Mita? Bom dia, bom dia. Tá duro. Equipe top 10. Salve, 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 galera da geral, gente do céu, mais uma vez nessa cidade maravilhosa, Sorocaba, e hoje meu papo com a lenda do futebol brasileiro, com a lenda do futebol paulista. Tô falando do Paraná. Paraná, tô emocionado, peraí, pelo amor de Deus, Paraná, que prazer conhecê-lo pessoalmente. Meu prazer é todo meu. Estamos aí, 80 anos. Pô, não parece não, tá bonitão, rapaz. Eu vi você chegar com a bolsinha do lado de boleiro, eu falei, não é possível que o Paraná vai jogar. Aí tá de sacanagem. Não, eu só não posso jogar mais porque estou com desgaste no fêmur. Os professores faziam a gente correr muito, subir aqui bancada e descer. Daí não dá mais. Agora não dá mais. Paraná, que cidade que você é do estado do Paraná? Eu sou de Cambará, a melhor terra do mundo. E escuta, como é que era a família? Muito boleiro? A minha família, inclusive meu pai é natural daqui de Itu e acho que ele apareceu lá em Cambará para jogar futebol, que ele jogou no Operário de Cambará. Como é que é o nome do pai? Anísio. Seu Anísio. E daí acho que ele morou na pensão que era do meu avô lá e depois se engraçou lá com a Dona Maria e aí e casou lá. Aí quantos vieram? Paraná? Então eu nasci em Cambará, daí teve o Oswaldo, que nasceu em Ourinhos, meu pai foi jogar no Ourinhense. Depois tem o Antônio Carlos e a Delcélia, que nasceram em Jacarezinho, que eles jogavam na Esportiva de Jacarezinho. Inclusive o uniforme da Esportiva de Jacarezinho era igual ao uniforme do São Paulo. E daí teve a minha irmã que nasceu em Cornélio Procópio. Isso meu pai já estava jogando já encostado, né? Que ele machucou o joelho. Ele machucou o joelho porque ele jogava na Esportiva de Jacarezinho. Ele jogava com o Muca goleiro, jogou em Portuguesa dos Esportes. E meu pai era para vir para Portuguesa dos Esportes. E como aquela época eles ganhavam um pouquinho dos times e trabalhavam na prefeitura. Aí disse que saíram da prefeitura, foram no bar, estavam tomando uns aperitivos. Daí um disse que inventou, vamos lá no campo brincar. Aí foram lá pro campo, chegaram lá, o Agenor jogava com eles e era roupeiro também. E o Agenor morava no campo. Aí chegaram de novo, o material aí nós vamos brincar aí. Foram brincar no campo, meu pai machucou o joelho.
Aí teve que parar. Daí foi jogar em Cornélio. Jogar em Cornélio, jogou com o joelho machucado mesmo. Jogava e jogava pouco, porque não podia jogar muito. Daí teve que parar de jogar. E tinha meu tio que jogava também, irmão da minha mãe. E ele jogava lá na Cambaraense. Depois meu tio veio aqui para Sorocaba, no São Bento. Ele veio. E ele foi lá em Cambaraba levar um documento lá para minha avó assinar para ele. Daí ele falou pro meu pai, falou, Anísio, vamos para Sorocaba. Você fica aqui trabalhando aqui, carregando um saco aqui, saco de feijão. Vamos para lá, a gente arruma um serviço para você na fábrica lá. Daí você leva a família, aluga uma casa grande e eu vou morar com vocês. Olha só. Daí meu pai veio, daí eu sei que meu pai estava trabalhando. E deram uma folga para ele em dezembro, nas festas, Natal e dia de ano. Daí ele foi lá buscar a gente. Que ano que você chegou aqui em Sorocaba? Em 54. Daí viemos para cá e ele trabalhava no Barbero, na indústria têxtil do Barbero. E nós fomos morar lá na Árvore Grande. Então eu com meus dois irmãos, a gente tinha bola, tudo. E tinha um campo lá perto de casa, e a gente ia brincar no campo. Daí começou a formar, os molecados aparecendo para treinar, para jogar. E minha mãe me colocou na escola de datilografia. Professora, né, naquela época, daí o filho tinha que aprender datilografia. E ela pôs na minha escola, no centro da cidade. Daí um dia eu estou indo lá para a escola, tinha um pedaço do jornal jogado no chão aqui, eu peguei o jornal aqui e fui vendo. Daí estava assim no jornal: precisa-se de um menino para trabalhar na gráfica do jornal Cruzeiro do Sul. E eu fui direto lá, não fui nem para a escola. Fui lá, cheguei lá, conversei tudo, acertei. No outro dia eu ia trabalhar. Aí fui embora para casa. Que maravilha. Fui embora para casa, contei para minha mãe. Aí foi a bronca, né? Quase que eu apanho da Dona Maria. Daí meu pai chegou, ela falando pro meu pai. Daí meu pai falou assim, ele é homem, deixa ele fazer o que ele quiser. Daí eu fui trabalhar. E lá no Cruzeiro do Sul, a gráfica era do lado do jornal. Tinha o redator de esportes lá, era o Odair Sanson. E tinha um time de futebol lá do jornal. Que jogava. E eu pedia pro Odair para deixar eu ir jogar com eles, ele não deixava. Caramba! Daí o seu Otto veio Neto lá, eu conversava sempre com eles também. O seu Otto veio com os papéis lá para publicar no jornal, que ia ter o torneio do 1º de maio, que ele realizava os torneios do 1º de maio. Então começava antes, a final, só as finais que eram no 1º de maio. Daí eu falei pro seu Otto, seu Otto, eu não vou arrumar um time na Árvore Grande lá, o senhor escreve o time para nós? Ele falou, não, você que tem que ir lá no César para fazer isso daí. Eu falei, mas como que eu vou sair daqui para ir lá no César? Quando eu sair daqui já está fechado o César. Aí eu ficava enchendo a paciência dele lá, até que um dia ele pegou e falou assim, tá bom, eu vou escrever seu time. Aí escreveu meu time. E nós formamos lá aquela turma que tinha lá e apareceu mais gente. Descalça. Daí emprestamos 2 jogos de uniforme. Um uniforme do Vasco e um uniforme do São Paulo. Daí pusemos o nome de Vasquinho no time. E fomos lá pro torneio. E não é que nós somos campeões do torneio? Pelo amor de Deus. Então, daí nós fomos campeões do torneio. E daí ficamos. Eu tinha lá o Santos da Árvore Grande lá, o pessoal do Santos pediu pra gente ir pra lá. Daí a gente foi todo mundo pra lá. E eu um dia eu cismei. Eu falei assim, daí não deixa eu jogar aqui, eu vou treinar lá no Amador de São Bento. Aí eu falei para um amigo meu que andava junto, eu cheguei para ele, o Tito Pandolfo. Eu chamava ele de mãe, eu cheguei para ele, ô mãe, vão comigo.
Eu vou treinar lá no Amador de São Bento. Quantos anos você tinha? 13 anos. 13 anos, meu Deus. Daí ele pegou e falou assim, não, vai você, mas eu não vou. Eu vou com você lá, eu vou ver o treino, mas não vou treinar. Falei, então, era uma sexta-feira. E eu, na quinta, eu pedi pro seu Nelson. Falei, seu Nelson, posso sair mais cedo? Amanhã, que eu vou treinar lá no Amador de São Bento. Ele falou assim, que hora começa o treino? Eu falei assim, 4h30, 5 horas. Daí ele falou, mas que hora você vai sair? Eu falei, sai umas 4 horas daqui. Ele falou assim, mas dá tempo de ir? Eu falei, dá tempo, eu vou correndo até lá. Cara. Daí eu fui e treinei, cheguei lá, pedi para eles para treinar tudo, eles deixaram, fui treinei. Aí eles me convidaram para ir jogar no domingo, que eles iam jogar no campo do Estrada. Eu nem sei contra quem que foi o adversário que Campo de Estrada aqui em Sorocaba. É. E lá nesse jogo do Estrada, naquela época tinha os times, era primeiro e segundo quadro. O segundo quadro era o que enxugava o campo pro primeiro. E eu fui, joguei de médio volante no segundo quadro. Joguei, daí eles pediram para mim para ficar no banco do primeiro quadro. Fiquei no banco, entrei um pouco no jogo e daí fiquei jogando lá. Aí, uns 2 dias antes de eu completar 14 anos, daí meu pai chegou para mim e falou assim, o pessoal da fábrica quer que você vai jogar lá. Eu falei assim, jogar lá? Ele falou assim, vai lá, eles vão arrumar o serviço para você lá e você vai jogar lá. Aí eu falei, mas então daí eu tenho que sair lá da gráfica? Ele falou, não, tem que sair, vai ter que ir lá. Vai fazer carteira profissional, tudo. Daí eu peguei e falei pra ele assim, papai, só tem velho naquele time. Ele falou assim, o que você quer? Você joga lá no Amador de São Bento, só tem velho? Daí eu fui, daí tirei a carteira, disputei 2 campeonatos pro time do Teba. Fomos vice-campeão dos 2 times. E depois o pessoal do São Bento pediu para mim voltar lá pro São Bento. Daí eu trabalhando, voltei pro São Bento. Daí resolveram lá no São Bento me pagar o salário de menor. E aí você ficou? Daí eu fiquei. Daí treinava, jogava e de vez em quando ia treinar junto com o profissional. Daí de 58, em 1958, o presidente do São Bento era o Zé Maria Coléia. E teve um jogo de São Bento ia jogar contra Saltense, na quarta-feira, lá em Salto. E o ponta direita do São Bento, o Adamastor, tinha sido operado de fimose. Aí, o Marcelo dos Santos, que era o técnico, fez a preleção lá do Berto Reale, tudo, e eu na ponta direita do time, jogar. Daí saímos de lá, fomos lá pro hotel do comércio, e almoçamos lá no hotel tudo, e daí deu os quartos lá para descansar um pouco, daí antes de ir para Salto, os diretores chegaram com os carros, pararam todos os carros lá, daí eles falaram, fulano, vai naquele carro, ficando naquele. Aí quando chegou a minha vez, falaram o meu nome, e a Maria falou, não, ele não vai não. E eu estava escalado para jogar, e o técnico não falou nada, eu falei, vou fazer o quê, né? Daí eu saí de lá e eu fui lá na oficina do cara que jogava comigo, o Zé Pereira. Fui lá, daí o Zé falou, mas você foi convocado para ir pro jogo, ia jogar? Eu falei assim, o Alcolé me tirou. Ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou ficar aqui com você e depois eu vou treinar. Daí fiquei lá com o Zé lá, depois fui lá pro treino do Amador de São Bento. Treinei, não falei nada. Aí naquela semana, tinha jogo tudo, aí o Zé Maria chegou, foi lá no campo, conversou comigo, falou que eu não ia jogar mais, que ele não ia me pagar. Aí tá bom. Aí fui embora pra casa. Aí no domingo veio um tio meu lá de São Paulo,
meu tio trabalhava na Coca-Cola, entregar bebida. Aí daí meu tio, vamos para São Paulo comigo, vamos lá, fica me ajudando lá, carregando as caixinhas de coca. Então fui com ele. Aí meu time jogou 3 jogos, aí meu time perdeu. Aí o jogador foi em cima da Alcoleia. Traz o Paraná. Tem que trazer o Paraná. Porque nós perdemos 3 jogos aí e ele não estava aí. Daí foi o Flávio Guarelho, o diretor, foi lá falar comigo. Tá bom, daí voltei. Fomos pro jogo no domingo. Aí uma você pegou, me deu a camisa e falou assim, você vai de centroavante. Vamos embora. Aí ganhamos de 6 do Corinthians. E eu fiz 3 gols, fiz até gol de cabeça. Olha só, com esse tamanho todo, Paraná. Todo esse tamanho mesmo. Daí terminou o jogo, tinha o vice-presidente, era o Dr. José Miranda, e eu tinha ido para lá no carro dele, né? Daí ele pegou e falou para mim assim, eu vou tomar posse agora semana que vem, que eu vou ser o presidente Do São Bento. do São Bento. E eu vou levar você lá na sua casa, vou conversar com seus pais lá para você assinar contrato. Olha só. Aí foram em casa, aí acertaram com meu pai, eu sei que veio uma televisão de luva. Uma televisão de luva. Não era nem colorida, era? Não, né? era preto e branco naquela época. Então, e daí subi profissional. Daí deu, Que ano isso que subiu profissional? deu em 59. 59. São Bento estava na primeira divisão ou na segunda, Segunda do Paulista? Segunda divisão, era uma guerra. Era uma guerra? Divisão, era. Aí eu comecei jogando, não tinha centroavante, eu comecei a jogar de centroavante. Daí apareceu o Picolé. E o Picolé não estava bem. Eu acho que estranhou, né, que veio de Serquilho pra cá. Daí o Picolé começou a fazer gol nos treinos, que nós estudamos ele, né, que jeito que fazia. A gente tinha que jogar a bola no pé esquerdo dele. E jogar a bola no pé esquerdo dele era gol. Aí começamos a jogar e tô jogando e eu tava de meia depois. Daí teve um jogo que não veio o Nelsinho. Nelsinho um ponto esquerdo jogou no Corinthians. Nelsinho não veio, que não tinha concentração, nada, né? Ele não veio pro jogo. Aí o Moacir chegou pra mim e falou assim, vai de ponto esquerdo? Eu falei, vou. Aí eu falei, que jeito você quer que eu jogue? Ele falou assim, não, é a mesma coisa no meio de campo. Correndo por lá já tá bom. Aí ficou. Aí fiquei, né? Eu ajudava o meio de campo, ia lá na frente, aí fiquei. Quanto tempo você jogou aqui no profissional do São Bento? Aqui no profissional do São Bento eu joguei 6 anos. 6 anos. 6 anos. E quem levou você para São Paulo? Então, daí eu jogando no São Bento, o Santos queria me levar. E Santos, o São Paulo e Palmeiras também queria, porque quando o Picolé foi lá para o Palmeiras eu fui junto com ele, né? E eles queriam que eu fosse para lá também. Daí fiquei, mas daí apareceu os caras do São Paulo aqui. Os caras do São Paulo vieram, acertaram aí, porque o Bazaninho tinha jogado aqui com a gente. Bazaninho, aquele meia esquerda, famoso, ídolo da Ferroviária, né? Não, o da Ferroviária é irmão dele, o Bazani. Ah, tá. O Bazaninho era o mais novo. Mais novo. E o Bazaninho jogou aqui com a gente, no ano que o São Bento subiu. Ele jogou com a gente aqui, daí ele voltou para São Paulo, que o São Paulo tinha emprestado ele. E depois o São Paulo falou, não, nós queremos o Paraná e nós demos um Bazani para você. Que ano que foi isso? 65. Você chegou no São Paulo, quem que tava lá? Porque tava, era aquela geração, o goleiro era O goleiro era Suli e Gilberto, os dois goleiros. Tinha Dessord, Bellini. Você jogou com o Dessord, com o Bellini? Joguei tudo com ele. Benê, Prado, Cecílio Martínez, Faustino. Já chegou titular ou treinou? Eu fui lá para o São Paulo no quarta-feira de cinza. Daí já cheguei, já fui treinar.
E no domingo jogamos. Se eu não me engano, parece que jogamos contra o Corinthians. Acho que foi o Corinthians também. E eu sei que não ganhamos o jogo. Não lembro quanto foi, mas ganhamos o jogo. Corinthians, já sua estreia aí. É, foi estreia lá. E daí fiquei. Agora você pegou essa geração também, você pegou uma geração fantástica. Depois você jogou com Pedro Rocha, Gerson, Teto, Toninho Guerreiro. Então, pra mim foi bom isso que vieram todos esse pessoal, né? Você pegou o meio de volante campo Roberto Dias, Gerson e Pedro Rocha. Não, o Dias depois foi pro quarto zagueiro, que jogou. Pegamos Edson Segoia, que era do Rio, Edson Segoia. De 70 isso, Edson Segoia, o Teto de meia. Teto de meia? O Teto de meia, Toninho centroavante e eu na ponta, e o Gerson no meio de campo. E eu falava pro Gerson, pensa aí no meio que eu corro por você. Os caras batiam muito você batia nos caras também. O que eu aprendi no campeonato amador aí, que tinha que se defender. Então eu aprendi tudo isso daí. Então, eu fui jogar é a mesma coisa. Os caras batiam, aí eu batia também. Vamos lembrar os laterais. Você chegou lá, você jogou contra o Corinthians. Quem que era o lateral do Corinthians, do Palmeiras? Como é que era? Eu joguei Corinthians, Zé Maria, Miranda, Louro. Santos, Carlos Alberto. Carlos Santos tinha Carlos Alberto. Palmeiras Senhorico. Nossa. E no São Paulo, como é que foi? Você ficou campeão? Fala um pouco da sua carreira no São Paulo. Então, eu fui em 65 e em 67, nós disputando o Campeonato Paulista. Aí nós fomos jogar contra o Corinthians, lá no Pacaembu. Se a gente ganha o jogo, já era campeão. Era 3 pontos de diferença nós do Santos. Daí empatou o jogo. O Corinthians fez um gol no finzinho do jogo. Aí empatou o jogo. Daí tivemos que disputar com o Santos. E o Santos era melhor. Daí perdemos pro Santos, 2-1. E o Santos foi campeão e nós ficamos vice. E você chegou na seleção também em 66? Então, tinha 2 meses em São Paulo. Teve uma seleção brasileira que foi fazer excursão para a Europa. E eu fui convocado. Foi os 2 pontos, foi eu e o Rinaldo. Daí o Rinaldo jogou o primeiro jogo, que foi em Portugal. O Rinaldo jogou o primeiro jogo, e daí no segundo jogo eu entrei. Daí fiquei até o fim da excursão, eu jogando. E depois em 66 também eu fui convocado para a Copa do Mundo. Aí ficamos aquele monte de jogadores, ficamos treinando. E daí viajamos para a Europa, tudo. Fomos fazer o último jogo em Gotemburgo, contra a seleção da Suécia. E eu estava no time titular. Aí fiz uma tabela com o Tostão lá. A bola caiu na frente, eu vim e chutei. Quando eu chutei, o cara calçou minha perna. Pum. Aí eu levei uns pontos na perna e eu pedi pro Mário para mim que eu queria voltar pro jogo. Aí o Mário falava assim, não, como que vai jogar? Tá aparecendo osso. Ele e o Dr. Hilton. Aí levei os pontos, fiquei na cadeira de roda. Daí eu tô esperando, que tinha mais um corte lá, né? Eu falei, tô esperando pra me sair no corte. Só de cadeira de roda pra lá e pra cá. Daí jogamos contra a Bulgária. Daí ganhamos da Bulgária. Pelé e Garrincha fizeram os gols. Depois perdemos para a Hungria. Hungria nós fizemos 1-0. E o time da Hungria começou entre eles brigando. Aí o Alcindo perdeu um gol embaixo da trave. Se o Alcindo faz o gol, mata o time deles, né? Aí o Alcindo foi esperar a bola cair no pé dele assim, o zagueiro veio e tirou o Alcindo e bola junto. Nossa. E o juiz ia dar pro Brasil a pena? Não ia dar nada. Aí perdemos o jogo para a Hungria virou o jogo. Aí chegou contra Portugal, no departamento médico, estava eu, Pelé e o Zito. Seu Fiola entrou. Daí seu Fiola falou assim,
o pessoal do Rio deu para mim agora para dirigir o time. Como isso? Porque até agora eles que estavam escalando os diretores. Os diretores, preparador físico, tudo eles escalavam o time. Aí agora deram para mim. Aí o Pelé virou para ele e falou assim, eu vou jogar com meu joelho machucado também. Daí eu falei assim, eu pensava comigo, né? Falei, puta, vim pra Copa, não pude jogar nenhum jogo. Aí eu falei assim, eu vou pro jogo também. Daí o Mariamec falou, você tá com os pontas na perna, como você vai jogar? Agora, o Paraná, fala um negócio pra mim, que isso aqui não tem jeito, tem que perguntar. Como é que é ver Garrincha e Pelé jogar junto? Coisa gostosa, né? O Brasil nunca perdeu um jogo com Pelé e Garrincha. Garrincha ajuda. Como é que era? Nós perdemos Pelé há pouco tempo. Era diferente, né? Agora a gente tem que ficar pensando aí, quando que vai aparecer? Vai aparecer os dois mesmo, né? Quando que vai aparecer um que joga um pouquinho igual ele? Que a gente falava, enchia paciência. Naquela época você não pegava nenhum japonês jogando, né? Então a gente falava, Pelé sabe tudo e nós somos japoneses perto dele. Era diferente, porque o Negrão já pensava, a bola estava vindo para ele já sabia o que ele ia fazer. E o Garrincha? E o Garrincha era com aqueles dribles dele. Era a mesma coisa, mas o tal do... Você vai marcar quem? O João, o Zé? O Zé não marcava ele nunca. Eu levei um drible dele lá no Maracanã e eu caí na pista de atletismo. Do Garrincha? Aí você falou, pô, mané, sacanagem comigo. Não tinha ido pra seleção ainda. Mas levei o drible dele lá e caí lá na pista de atletismo. Caramba! E aí como é que foi? Aí você começou a encerrar a carreira, saiu, rodou, como é que foi o final de carreira? Então, depois eu saí, era pra mim ter ido pro Vasco. Daí fui pro Rio, o coronel, o Heleno Nunes, almirante, né? Ele me adorava. Aí o almirante falou assim, ganhei um presente hoje. Eu falei, ganhou, almirante? O que foi que o senhor ganhou? Eu falei, o São Paulo deu seu passe para mim. Daí eu falei para o almirante, almirante, o senhor pode ficar com o meu passe aí, eu estou voltando para São Paulo. Vou lá brigar com aqueles caras lá. Porque de 9 anos que eu estava no São Paulo. Se ele me desse o passe, e eu acertava pro Vasco, né? Não, mas disse que deram para o almirante. Vim embora do Rio, inclusive já tinha arrumado até o apartamento para ir para lá, que eu estava tinha a esposa e as 2 filhas. Daí eu fui lá, eu sei que eu cheguei lá no Palácio do Governo, entrei direto, depois quando eu saí o tenente falando, o tenente falou assim, eu liguei para lá e falei assim, doutor Henri, presta atenção aí, o Paraná tá bravo e passou aqui. Porque eu parava no portão, conversava com todo mundo lá e passei direto, não conversei com ninguém. Aí fui lá, xinguei os caras lá tudo do São Paulo e fui embora para casa. Daí eu fui no Teatro Bandeirantes conversar com o Toledo, porque o Toledo era o dono do time do Milionários. Eu falei assim, agora eu vou fazer jogo direto com o Milionários. Nem vou no São Paulo treinar mais. Daí tô lá no teatro lá, daí veio um cara conversar comigo. Se eu não queria ir disputar o brasileiro para eles, o Tiradentes lá do Piauí. Do Piauí. Aí eu falei, velho, quanto paga? Ele falou assim, vamos lá no hotel, nós conversamos lá. Aí eu desci, estava no hotel da Nube, daí descemos lá, fomos conversar. Aí conversou, aí pago tanto para você, vai ficar no hotel lá, vai ficar morando no hotel, 3 meses de contrato. Eu ia pegar no Vasco em 1 ano, eu peguei o dobro de 3 meses lá. Depois eu voltei, eu não queria jogar mais, eu já queria me formar no curso de administração que eu estava fazendo. Mas daí o
o Dié de Lameiro, o Toninho Guerreiro e o Nenê Boteco. Foram lá atrás de mim para mim ir lá para o Operário de Campo Grande com eles. Lá vai você pro Operário. Daí fui eu lá para o Operário. Aí fiquei 3 meses lá. Daí eu já tinha terminado o contrato e eu vim embora, né? Daí eles acertaram um jogo para jogar o Operário contra o Colorado, lá em Curitiba. Daí eu falei pro Nenê, falei, Boteco, eu vou com vocês. Eu vou com vocês, depois na volta eu vou para São Paulo. Vou de Curitiba para São Paulo. Aí ele falou, então vamos. Aí fui lá, cheguei, joguei, terminou o jogo, os caras do Colorado vieram em cima de mim. Aí você foi jogar no Colorado? Daí eu fui jogar no Colorado. Que ano isso? Em 75, 65. 65? 75. 75. 75. Daí joguei no Colorado lá, depois vim embora. Quem me pagava lá do Colorado era o Max Roser. E daí fui embora para São Paulo, porque terminou o contrato, tudo. Aí o Max mandou a menina ligar para mim em casa, ver se eu não ia lá buscar o dinheiro que eu tinha para receber. Aí eu falei, então eu vou amanhã. Aí fui lá no Transbrasil, lá com o seu William, arrumei as passagens lá e fui. Aí recebi, daí ele me deu o cheque, eu fui lá no banco. Chego no banco e encontro o Jaci Scaff, que era o presidente do Londrina. Aí o seu Jaci foi falar comigo, vou levar você lá para Londrina. Eu falei assim, eu não vou jogar mais, Jaci. Ele falou, não, eu vou levar você. O Arimarta está lá trabalhando com a gente e o Arimarta falou pra gente já para ir atrás de você, que nós queremos você aqui no time. Aí eu falei assim, já sei, não vou. Mas daí encheram tanto a paciência, eu falei, vai. Já foi então pro Londrina. Aí fui lá para Londrina. Aí lá, antes de assinar o contrato, daí liguei para casa. Liguei não, a Arimarta ligou para minha casa, para minha esposa. Vem para cá com ele, que daí ele vem jogar aqui com a gente. Nós arrumamos uma casa aqui para você também vir e ficar com as filhas. Em Londrina. Aqui. Aí fui lá para Londrina. Aí jogou quanto tempo? Daí joguei, daí teve a inauguração do Estádio do Café lá, porque eu continuei fazendo meu curso lá de administração. De administração lá em Londrina. E no sábado eu não ia treinar, porque eu tinha aula no sábado. Tá. Então eu ia para aula, depois eu vinha, reunia com José Roberto Bezoso ali, que era meu goleiro de infância lá em Cambará, e é o dono do Hotel Bourbon lá em Londrina. Aí ia com ele lá, e eu no posto de gasolina do Péricles, e ficava conversando lá, tinha político. Daí um dia o governador chegou pro Péricles e falou, Péricles, arruma um terreno aí pra gente construir estádio. Aí o Péricles falou assim, já tem um terreno. Daí fomos lá ver o terreno. E eu no meio deles. Aí vi o terreno, daí falou, vamos construir estádio. Aí convocou a população de Londrina para ajudar na construção. Estádio do Café. É. Aí o pessoal saía, por exemplo, saía do serviço dele assim, e ia lá pro campo ajudar. Ajudar a construir. E você estreou o estádio? Daí a estreia foi com o jogo contra o Flamengo. Daí fizeram um pênalti no Carlos Alberto Garcia. E o Carlos Alberto Garcia pegou a bola e já me deu, né? Porque era eu que bati os pênaltis lá no Londrina. Aí bati o pênalti, fiz o gol, primeiro gol do Estádio do Café. Daí ficamos disputando, não lembro nem que lugar ficamos no Brasileiro, mas aprontamos para os times. Inclusive perdemos de 1-0 pro Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Se o Cruzeiro ganha de 2, classifica o Cruzeiro. Olha só. E nós perdemos de 1-0, classificou a Portuguesa do Desporto. Aí você parou no Londrina? Daí do Londrina eu falei assim, parei, né? Daí eu vim embora aqui para Sorocaba, que minha esposa já tinha vindo para cá de São Paulo. Aí, vamos ficar aqui. Daí tivemos um jogo de final de ano. Fomos jogar lá na Recreativa São Bento. E tinha chovido.
e o campo cheio de água. Aí eu no meio do campo, tava bem ainda, né? Aí eu dava um chutão lá pra cima lá e saía atrás da bola. E tem 3 caras em cima do barranco assim, assistindo o jogo, chovendo, e os caras em cima do barranco. Aí eu ainda pensei comigo, que esses caras tudo louco assistindo o jogo com essa chuva. Daí terminou o jogo, eles foram falar comigo. Tava o presidente do São Bento e 2 diretores da Francana. Aí os caras, né, nós vamos levar você para lá. Eu falei, eu não quero ir, não quero jogar mais. E ficaram. Perdi o jantar da turma nossa, não fui no jantar, e eu conversando com os caras, falaram, não. Aí era meia-noite e pouco, nós fomos embora, eu, minha esposa e as 2 meninas. 6 horas da manhã os caras estavam batendo em casa. Puta. Aí fomos lá em Franca, minha esposa foi junto. Eles alugaram o táxi lá para ir, para levar lá. Daí, não, certo. Aí damos isso. Aí fizeram um cheque lá, eu falei assim, para não ficar mesmo, eu falei assim, não trabalho com cheque. Puta, mandaram o cara no banco buscar dinheiro. Daí fui lá para Franca. Aí a Francana ficou campeão da 2ª divisão. Eu fui mais uma vez campeão da 2ª. E aí terminou lá tudo e eu falei assim, agora eu vou embora, agora não vou mais. Aí vim embora para Sorocaba. Aí chega em Sorocaba o Benedito Palhato, que era o diretor de São Bento, o presidente de São Bento. Logo aqui. Vai jogar com a gente, né, disputar campeonato. Eu falei assim, não quero jogar mais. Não, vai jogar. Porque eu fui lá para Francana jogando de volante. Na minha posição de criança. E aí o seu Benedito, eu preciso de um volante lá no time de São Bento. Aí eu acertei com ele, daí fui jogar São Bento. Aí estou jogando. Daí, né, inauguração do estádio. O João Avelino era o técnico. Eu saí escalado de lá do Humberto Reale, fomos pro SIC, chegando no SIC e me cortaram. Aí eu fui em cima do João, né? Aí o João pegou e falou assim, não, o presidente não quer que você jogue. Porque você joga, sai na Gazeta Esportiva na segunda-feira. Melhor jogador de São Bento, Paraná, Arlindo e Lance. Tá bom. Aí ele falou assim, eu sou o técnico mais bem pago do interior, eu tenho que fazer o que o presidente manda. João Avelino. Aí eu falei, agora eu parei. Daí eu fui, desse meu tio que trabalhava na Coca-Cola, estava hospitalizado lá, doente. Daí minha família, vai lá, o tio Berto quer ver você, vai lá visitar. Daí fui visitar meu tio. Fui lá na Beneficência Portuguesa. Aí eu saí de lá, perdi o rumo, né? Perdi o rumo. Daí quando eu senti comigo, eu estava lá na rua 13 de Maio. Aí eu falei, vou tomar café ali agora, no café que eu sempre tomo ali. Aí fui lá no café, daí encontrei o Zé Pilon. O Zé Pilon era o diretor do SEASA lá em São Paulo. Aí conversando, ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, não estou fazendo nada, me formei em administração. Olha só. E agora eu vou ver o que eu vou fazer. Aí ele pegou e falou assim, pô, eu preciso de um diretor lá para o SEASA de Sorocaba, que estava arrumando aqui. Sorocaba, olha aqui. Daí ele falou, quer ir? Eu falei, vou. Daí ele falou assim, então amanhã põe um terno lá e vem falar comigo. Aí eu fui. Aí chegou lá no outro dia, eu fui lá. Cheguei lá, ele falou assim, puta, deu um azar. Quando eu cheguei aqui para trabalhar, eles tinham nomeado um político para ser o diretor de SEASA. Aí ele falou assim, eu preciso do estatístico, você vai? Eu falei, eu vou.
Eu queria começar, né? É. Aí tá bom, eu vou. Aí tô trabalhando na Anunciada, mas criei uma política de ciúmes. Porque os produtores vinham, não queria falar com ninguém, só Queria iam falar falar com o comigo. Paraná. Só comigo. Aí um dia apareceu o Bellini e o Dr. Celso Rotti. O Celso Rotti era o secretário de esportes de São Paulo, da prefeitura de São Paulo. Aí foram lá conversar comigo lá no Ceasa. Daí ele contando, ele falou assim, eu falei com o Bellini que o Bellini vai ser o coordenador de esportes das escolinhas de futebol. E o Bellini falou que só ia se você fosse trabalhar com ele, com a gente lá. Eu falei, mas eu estou trabalhando aqui. Ele falou assim, não, mas nós queremos levar você para lá. Porque eu ia jogar no Bilionários e eu sentava com o Bellini, a gente conversava e eu falava dos times de molecada que tinha aqui, que a gente comandava os times da molecada. Daí, falei, tá, então eu vou com vocês. Pelo menos acaba os ciúmes aqui no... Aí você voltou para São Paulo? Daí eu comecei a trabalhar em São Paulo. Ia trabalhar 2 vezes por semana. Quantos anos você tinha nessa época? Foi 79. 79, eu já estava com 40. Você jogou bastante, você jogou até quase 40 então. Estava com 38. Daí um dia eu cheguei de São Paulo, daí minha esposa veio um senhor aqui, atrás de você, cara de terno, alto, com a maleta na mão. Aí eu falei, perguntou o nome? Ele falou, não perguntei o nome, ele falou que vai voltar. Aí o cara apareceu em casa, eu ia conversar, ele falou, eu sou o Tatinha, eu sou dono da usina de açúcar de Barra Bonita e vim buscar você para você ir jogar com a gente lá na 3ª divisão. Nossa senhora! Aí eu falei assim, mas como que o senhor me achou? Ele pegou e falou assim, não, e eu fui lá no Palmeiras. Eu fui atrás do Dudu e o Dudu falou pra mim, falou assim, não, eu não vou, mas passo o Sorocaba e levo o Paraná. Aí eu falei pro Dudu, mas o Paraná é ponta esquerda. Aí ele falou assim, não, pode levar o Paraná joga comigo no meio de campo no Milionários. Aí ele falou comigo, eu peguei e falei assim, mas não vou. Daí ele abriu a mala, tirou dinheiro, eu dou isso. Eu falei, eu não quero jogar mais. Tinha nascido meu filho também, né? Pequenininho. Eu falei, não quero jogar mais, não vou jogar mais. Aí, não, vamos, vai, eu dou mais isso pra você, tem dinheiro na mão. Aí eu acertei com ele, só pra ir jogar. Isso lá em Barra Bonita. Barra Bonita. Daí eu ia no sábado, encontrava com eles lá e ia jogar no domingo. Se fosse fora, aqui por perto, eu vinha encontrar com eles e ia pro jogo. Sem treinar, sem nada. Caramba, Paraná. E com emprego, você tinha emprego do Estado? E tinha emprego tudo. Da Prefeitura de São Paulo que estava o emprego. Aí disputamos o campeonato lá e daí nós fomos jogar em Leme, na outra fase, que nós ficamos campeão da nossa chave. Invicto, não tinha perdido para ninguém. Aí vamos jogar em Leme. Começou o jogo, meti uma bola pro meu irmão, no ponto direito, meu irmão veio e cruzou, o Maricelso veio e fez o gol, 1-0 para nós. Fazia 1-0, a gente não perdia mais o jogo. Aí o lateral esquerdo do time do Lemense saiu pelo lado esquerdo lá, cruzou a bola. Bola na cara do goleiro, ele faz assim, ele pega a bola. Ele deixou a bola passar. O cara entrou e fez o gol. Depois fez outro, mesma coisa. Terminou o primeiro tempo, eu já queria brigar com os caras no vestiário. Aí os caras, não, vamos voltar, vamos jogar direitinho. Aí sofreu outro gol, mesma coisa. Terminou o jogo, não entrou nenhum diretor no vestiário. Eu tinha meu irmão e tinha o Tuca, que jogou
que jogou no São Bento, e ele jogou comigo lá em Franca. E o Tuca tinha levado ele a Barra Bonita. E levou o Julião de técnico. O Leão jogou comigo no São Bento. Eu deixei os 4 lá em Leme e vim para Sorocaba sozinho de carro. Deixei eles lá, não quis nem trazer eles. Daí no outro dia eles foram em casa, os 4. Foram conversar comigo. Daí eles falaram assim, o homem ofereceu pouco de bicho. Eu falei, pô, e por que vocês não ligaram para mim? Que daí eu já ligava e falava com ele. Nem pensamos nisso. O homem ofereceu um pouco de bicho e não quiseram. Daí eu falei para os caras, falei assim, agora eu parei mesmo, agora não jogo. Aí parou. Aí eu parei. Isso que ano? Daí 81. Puta, foi difícil parar você aí, Paraná. Foi difícil. Ei? Aí parou, daí ficou parei. em Sorocaba. Daí fiquei em Sorocaba, daí tinha um cara lá que tinha um time lá da loja dele, Coral Tito. Aí começou a jogar no Coral Tito, disputando o Campeonato Varziano. E o Campeonato Varziano aqui em Sorocaba era uma guerra. Aí estão disputando. Daí em 94, eu com 42 anos, nós fomos campeão da Várzea. No último jogo eu fiz o gol da vitória, ganhamos de 1-0. E fui eleito Melhor jogador da melhor jogador da Várzea. 42 anos. 42 anos. Aí fechou, chegou. Não, daí até fiquei jogando mais uns anos aí, que os times pagavam, né? Eu sei que eu fui para a prefeitura, daí trabalhando na prefeitura de Sorocaba, que eu vim trabalhar aqui, e brigando com os caras da Várzea. Olha. Porque aqui os caras pagam os jogadores para jogar. Então eles trazem jogador de fora, tudo para mim aí. Paraná do céu, foi um prazer estar conversando com você, cara. Agora tem uma coisa bonita para fechar, que você, não sei que ano que foi, você doou seus órgãos, é isso? Foi uma atitude humana muito bonita. Né, então, você falece, o que vai fazer? Fui lá na faculdade de medicina lá, consegui. Falecendo, eles já vêm buscar o corpo, já levam lá para eles para estudarem. Que maravilha. Para ver as contusões DNA. que tem no corpo. Tá certo. É isso aí, gente. Mais uma resenha aqui pro Museu da Pelada com essa lenda do futebol brasileiro, Paraná, direto de Sorocaba. Valeu, Paraná! Boa.